Nesse vídeo eu vou te mostrar os maiores tesouros encontrados acidentalmente. E além disso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como você pode encontrar um tesouro que vale milhões de dólares. Está por aí ainda esperando ser encontrado e esse alguém pode ser você. Existem pessoas que procuram profissionalmente tesouros para aumentar o nosso conhecimento a respeito do passado, como arqueólogos, por exemplo. Mas também existem pessoas que procuram esses tesouros como hobby, com detectores de metais e sonhando em algum dia encontrar algum tesouro que pode mudar a sua vida. Mas em contraponto, tem pessoas que em um simples passeio com seu cachorro, do nada, se deparam com um tesouro antigo no valor de 10 milhões de dólares. E sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao canal Infinidade. Tanque milionário. Um homem chamado Nick Matt é um colecionador de tanques de guerra e dono da Tanks A Lot, uma empresa no Reino Unido que oferece uma experiência para pessoas comuns poderem dirigir e andar em um tanque de guerra. E ele comprou um tanque novo no eBay em 2017, e quando ele foi limpar o tanque de combustível, ele acabou se deparando com barras de ouro. O valor aproximado foi de 1,2 milhões de dólares. Especula-se que essas barras tinham sido roubadas por soldados no Iraque durante a invasão no Kuwait, no ano de 1990. Moedas de ouro do século XVI. Um fazendeiro irlandês perdeu sua aliança, e para tentar encontrá-la, ele chamou dois conhecidos que tinham detectores de metais para procurá-las em sua fazenda. Mas no fim eles nem acharam a aliança, porém encontraram algo surpreendente, um tesouro. Eram cerca de 84 moedas de ouro datadas do século XVI. O valor total do tesouro na época foi avaliado em 100 mil libras. Olha que muita gente trocaria uma aliança por um tesouro desses, hein? Tesouros do navio Atocha. No século XVII, o navio Atocha espanhol partiu em direção à Colômbia, e embora não era esperado, a embarcação não chegou ao seu destino. Esse navio naufragou em um ponto perto da Flórida quando estava correndo uma grande tempestade, e a embarcação trazia consigo mesma tesouros que ficaram jogados no fundo do mar. E até que em 1985, um mergulhador que explorava o local acabou encontrando esse tesouro, e grande parte dos itens foram levados a leilão, e o valor estimado do tesouro foi de mais ou menos 2 milhões de dólares. Tesouro Viking. Mas antes disso, caso você esteja gostando do que viu até aqui, você pode me ajudar com uma coisa bem rápida. Esse é um canal extremamente novo, então se você puder nos ajudar se inscrevendo e deixando seu like, para o YouTube entender que esse vídeo é importante e enviar para mais pessoas, será de extrema ajuda. E eu ficarei muito grato se você puder fazer isso. E além disso, eu vou estar postando vários conteúdos desse tipo e várias outras curiosidades em geral. Eu tenho certeza que se você gostou desse, você vai se amarrar nos próximos. Então considere também ativar o sininho para não perder nenhuma dessas novidades. Enquanto gravavam uma reportagem, uma equipe de filmagem acabou encontrando um dos maiores tesouros vikings do mundo. Cerca de 70 quilos de prata e 22 quilos de bronze foram encontrados, e a grande maioria deles em formatos de moeda. Foi concedido mais de 240 mil dólares para o dono do terreno em que o tesouro foi encontrado. Porém, o valor do tesouro é estimado em um valor muito maior. A quantidade de prata encontrada era tão grande que na época dos vikings, e nessa cidade que foi encontrada a prata, poderia pagar as taxas de mais de 5 anos para o rei da época. A pintura milionária em Champagne, na França. Uma pintura de cunho religioso muito antiga estava em uma casa em Champagne, na França. Depois, um curioso decidiu levar a tal obra para ser avaliada por um especialista, e foi então que descobriram que a pintura chamada Christ Mocked era uma obra do pintor italiano Giovanni Cimabue. E foi assim que, após uma avaliação final, o preço da obra ficou estimado em quase 30 milhões de dólares.
Esse quadro havia sido adquirido por um pequeno valor pela dona da casa. Nada mal, não é mesmo? O passeio de milhões de dólares. Um casal na Califórnia foi levar seu cachorro para passear em sua propriedade em 2013 e acabaram encontrando potes de metal extremamente enferrujados. E dentro desses potes haviam moedas de ouro, e ao total são mais de 1.400 moedas, que eram do ano de 1847 até 1894. Na época, a quantia encontrada valia 28 mil dólares, o que já era muito, porém, nos dias de hoje, essas moedas valem mais de 10 milhões de dólares. O Tesouro Real na cidade de Schroeder, na Polônia. No ano de 1985, em Schroeder, na Polônia, muitas pedras preciosas como ouro e joia foram encontradas quando se reformava uma casa. E após isso, ao fazer buracos na parede da casa para colocar linhas telefônicas, foram encontrados mais tesouros dentro da parede. Tais peças eram do século XIX e alguns especialistas no assunto afirmam que tais pedras pertenciam ao rei Charles IV Luxemburgo. E embora ocorreu que um ladrão roubou todo esse tesouro, o governo polonês então entrou numa missão de recuperá-lo. Mas somente uma parte dos itens foram recuperados. Porém, apenas essas partes já estavam avaliadas em mais de 100 milhões de dólares. O depósito milionário. Dois irmãos, após o falecimento de seu pai, perceberam que ele pagava 800 dólares de aluguel em um depósito no banco de Wall Street desde 1964. E quando eles foram averiguar o que era, acabaram se deparando com 16 sacos cheios de moedas de prata, cada saco com 1.000 moedas, ou seja, ao total foram encontradas 16 mil moedas. E essas não eram quaisquer moedas, eram Morgan dólares, que eram usados no ano de 1850 até 1918, porém quase todas elas foram derretidas após a Primeira Guerra Mundial. E foi exatamente isso que as tornou muito raras nos dias atuais e muito cobiçada por todo tipo de colecionador. O valor aproximado de todas essas moedas foi estimado entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares. O Tesouro Barleyfield. O Tesouro Barleyfield foi encontrado por Martin Elliott, enquanto aguardava seu primo para ensiná-lo justamente a usar detector de metais. E enquanto ele aguardava seu primo, Martin começou a brincar pelo terreno e aleatoriamente acabou encontrando mais de 9.000 moedas antigas. E elas estavam enterradas no solo, e esse tesouro estava estimado em 495 mil dólares. E como prometemos no início do vídeo, eu vou te contar como você pode achar um tesouro que vale milhões de dólares e que ainda está aí esperando para ser achado. Mas antes, como eu disse no início do vídeo, esse é um canal novo, então se você gostou, por favor, considere se inscrever e deixar o seu like. Não leva nem 5 segundos e você vai estar nos ajudando de uma forma tremenda. E além de você ficar por dentro de todos os vídeos novos, eu tenho certeza que se você gostou desse, você não perde por esperar pelos próximos. E onde eu estava mesmo? Ah, na parte que você pode encontrar um tesouro de milhões de dólares, né? Em 2010, um milionário chamado Forrest Fenn decidiu esconder 3 milhões de dólares em moedas de ouro, pepita e outros itens raros que ele acumulou durante anos comprando em galerias de arte nos Estados Unidos. E todos esses tesouros podem ser encontrados dentro de um baú antigo de bronze, porém você terá que encontrá-lo. E ele fez isso pois foi diagnosticado com câncer e queria ir dessa para uma melhor fazendo algo significativo. Ele postou um poema de 24 linhas e 9 dicas de onde encontrar o tesouro em seu próprio memorial chamado The Thrill of the Chase. Além das dicas do poema, Forrest Fenn disse que o tesouro pode ser encontrado em Rocky Mountains, no norte de Santa Fé, nos Estados Unidos. E, infelizmente para nós brasileiros, achar esse tesouro é um pouco mais complicado que o normal, pelo fato dele estar nos Estados Unidos, mas quem sabe um dia você tem oportunidade, não é mesmo? Mas então, o que você faria caso encontrasse um tesouro gigantesco desses? Me conte aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, porque isso vai nos ajudar muito.
Esse vídeo está ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Abraço e até a próxima infinidade.